Fala galera nerd, estamos de volta para mais um Bar dos Nerds, o seu programa de entretenimento geek, entretenimento nerd. Falamos sobre games, quadrinhos, sobre super-heróis e hoje nós vamos falar sobre este assunto, fatídico, que é o fim dos super-heróis no cinema. Será que acabou? Bom, vamos falar sobre esse assunto hoje e estamos aqui na nossa casa, Nona Madeira, no estúdio Nona Madeira. Fica situado na Rua das Laranjeiras, 336, sala 210, bloco A. Então, se você quiser trazer o seu programa para essa casa, que já é a nossa casa, você entra em contato aí com o Instagram, no @NonaMadeiraStúdio, com um S mudo. Aí você fala com o Iago que ele vai mandar um orçamento bacana para você. Muito bem, então para falar sobre esse assunto, nós estamos com a nossa queridíssima Manuca. Fala aí, Manuca. Gente, o medo desse começo do fim. Estamos todos. E estamos com os nossos super... Marcelo, o que significa esse P? Perdeu o Playboy. E é sobre perda que nós vamos falar hoje. É verdade, então veio a caráter, está muito bem trajado. Vamos falar sobre isso, Vamos falar sobre o fim dos super-heróis no cinema. Vamos relembrar um pouquinho, da trajetória dos heróis no cinema. E é claro que a gente está falando aqui sobre o início da Era Dourada, porque a gente tem super-heróis aí desde a década aí lá para trás, de Guaraná com Rolha, Nós tivemos vários filmes aí antigos, Até o próprio Superman, que perdurou, sim, começou há muito tempo, Mas vamos falar sobre a Era Dourada. Eu acredito, eu digo, costumo dizer, não sei se a galera aí de casa vai concordar, mas que o início da Era Dourada dos heróis, para mim, é com X-Men. Lá nos anos 2000, o primeiro filme de equipe de super-herói que a gente teve nessa época, que inclusive nessa época, nos próprios quadrinhos estava bem caído. Sim. O quadrinho dos X-Men estava muito baixo. Por isso, inclusive, a Marvel tinha vendido os direitos para outras empresas de super-heróis no cinema. Marvel praticamente faliu, E foi essa venda que manteve ela ainda ali segurando as pontas, pagando sua quantia de luz. Isso, e quando veio esse X-Men, que estourou o X-Men nos anos 2000, que foi um filme que fez muito sucesso, isso deu um buster, na venda de quadrinhos. E a Marvel voltou pro páreo. Então, para mim, esse foi o primeiro filme. Eu gosto de X-Men. Eu vi no cinema, cara, também. Foi um marco pra mim ver os heróis ali. Eu gostava já desde acompanhar os quadrinhos e vi no cinema, gostei pra caramba do filme, embora tenha alguns, poréns ali. O que vocês acharam desse filme? Olha, eu vou começar porque, X-Men mora no meu coração, dos quadrinhos são os meus também, favoritos. É o meu favorito são também. Meus favoritos, sempre foram. E eu também vi no cinema e, cara, eu me senti realizado de ver os meus heróis dos quadrinhos ali na tela grande. Tem coisas, teve concessões, não era igual, tem muitas adaptações, literalmente foram feitas adaptações do material original para outra mídia, mas é uma boa adaptação, o resultado final é bom, é Ciclope interessante. à parte. Muita coisa à parte, diálogos da tempestade à parte, a roupinha preta, que eu não quero provocar uma polêmica aqui, mas... Não vamos falar sobre jaquetinhas, Mas X-Men foi, a gente teve outros filmes antes, como você falou, teve Blade, menção honrosa ao Blade, que é um herói meio desconhecido, obscuro, mas o filme dele também fez muito sucesso. Sim. Mas X-Men foi o que pegou uma coisa que, embora os X-Men tivessem caído nessa época, era um campeão de vendas até então. Uhum. E eles pegaram e falaram, vamos levar isso pra tela e com coragem de botar poder e uma aposta enorme, arriscadíssima. Arriscada pra caramba, porque a gente não tem precedente de uma aposta, de um investimento tão grande em filmes de equipes de super-heróis, tão nerd, Sim. Porque, por exemplo, você comentou Blade, mas Blade cai muito bem como filme de terror ali, um filme de horror, ação. Isso, é vampiro, uma coisa que tá meio pop, Sim. Mas X-Men é uma coisa que era muito nerd. E vamos lembrar que nessa época, nos 2000, nerd não era o que vocês conhecem hoje, A galera que tem hoje 16 anos, 15 anos, não sabe o que é ser nerd nos anos 2000. Vocês estão vivendo a era de ouro dos nerds. Naquela época, ser nerd era um fracasso, A origem da palavra, inclusive. Isso. Então não tinha gente que apostasse nisso na indústria pop, E aí por isso foi uma grande aposta. E que deu super certo. Deu super certo, isso aí. Tu gostou, Manuca, de Eu X-Men? gostei, eu assisti
vocês viram no cinema, né? Ah, mas você é Você pode novinha, falar, não, mano. tudo bem, a gente é velho, a gente entende. Mas eu lembro que ele era o que me marcou mesmo. Aí eu posso falar assim, eu passei a gostar de herói, foi o filme do Homem-Aranha. Manu que é a geração Evolution, né? Eu- É Evolution, sim, né? sim. X-Men Evolution, é. Mas sim, aí depois de X-Men, como você bem comentou, em 2002, que acho que você acompanhou talvez um pouco mais, né? Tivemos ali Homem-Aranha, né? Aquela primeira trilogia do Homem-Aranha do Raimi, né? Sim, com Tobey Maguire. Isso, com Tobey Maguire, que também foi um grande marco de filme de heróis. Acho que veio para poder bater forte com heróis, é o que a galera quer, né? E, cara, eu fiquei muito emocionado com o filme do Homem-Aranha, porque a gente que é fã de quadrinhos e que não existia isso, né? Os heróis que a gente vê hoje, a gente vê isso em movimento. Sim. Cara, é uma realização, né? Tu vê no quadrinho tudo muito estático. Você vê o Homem-Aranha se balançando na teia, pô, é uma coisa assim que no cinema a gente, né? O coração batia mais forte. E eram filmes muito bonitos, principalmente Bem era feitos. diferente daquilo que a gente tinha, né? Uhum. Homem-Aranha, qual é a sensação que vocês têm relacionado à primeira trilogia do Homem-Aranha? Vou deixar Manu, vocês falarem. Vou deixar vocês falarem bem porque eu vou bater muito. É. Eu critiquei muito o 3 quando eu assisti na época, mas eu revi porque eu fiz uma maratona antes de sair o último Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu peguei e eu falei assim, até que não sei se foi nostalgia, saudosismo, mas eu achei que o 3 não foi tão ruim assim, O não. 3? Revendo assim, Saia daqui. Vai embora. Sai desse estúdio agora. Ela foi falar bem do 3, cara. não, eu não bem, mas eu digo assim, Diz a que não pessoa é tão fala ruim quanto- Não é tão ruim que quanto quando eu você. revi, na época eu também não gostei. Eu falei, nossa, que estranho. E eu era emo, então eu podia até gostar um pouquinho do Homem-Aranha. Tinha emo, sabe? tava ali, né? Tinha Tava tudo ali, pra- mas eu Aham. não gostei, mas revendo, eu não sei, Não é tipo tão uma ruim simpatia, assim. tipo uma simpatia por esse filme. Eu acho que você tava com. É tão ruim que aí você viu esperando aquela coisa. Vou ver aquela coisa horrível de novo. E aí você até gostou um pouquinho, talvez. Vou tentando deixar uma explicação aqui pra te defender. Mas, Marcel, fala sobre a primeira Eu não trilogia. vou me alongar muito, porque eu sei quanto o Jota vai bater no pobre do Tobey Maguire e no Sam Raimi. E a gente poderia fazer um programa inteiro só discutindo Homens-Aranhas. Uhum. Mas- Boa. Gostaria, hein? Seria- Vou anotar essa. Mas assim, pra não me alongar muito, eu gosto, tá? Eu gosto eu não tenho. Eu gosto da trilogia do Homem-Aranha. Eu não gosto da trilogia do Andrew Garfield. Eu acho horrível, eu acho péssimo. Acho o pior Homem-Aranha de todos, mas, como eu falei, não vou me alongar. Homem-Aranha 1, ele, assim como X-Men 2, ele sofre. Não é que sofre no sentido de ser, mas ele sofre do pioneirismo, assim, né? Ele é um primeiro dessa era de ouro. Então, Isso. estava se aprendendo como é que fazia isso. Isso. X-Men já tinha feito algumas coisas, ele pegou coisas que não funcionaram e X-Men deu uma melhoradinha pro seu e tal. Tanto é que X-Men 2 e Homem-Aranha 2, não só por mim, mas se vocês forem procurar listas aí na internet, são consideradas algumas das melhores adaptações de heróis para os cinemas. Homem-Aranha 2, X-Men 2. Quando chega no 3, ambas as franquias caem. Caem, X-Men é. 3 é ruim, Homem-Aranha 3 tem seus problemas também, mas no geral eu gosto. Assim, nenhum dos 3 Homem-Aranhas, não vou queimar pauta aqui, é perfeito se você comparar com o seu correspondente dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire tem mais aquela coisa de ser o nerd injustiçado que sofre, papapá. O do Andrew Garfield tem aquela coisa de ser o piadista, papapá. E o Tom Holland talvez esteja mais ou menos ali no meio termo. Mas é uma trilogia que eu simpatizo muito. Eu não vou também ficar perdendo muito tempo aqui de pauta, porque 25 minutos é pouco tempo para eu esculhambar esse filme como eu gostaria. Mas eu não vou fazer isso, porque não é esse o assunto da nossa pauta, tá? Eu vou falar só que eu concordo muito com o que você fala. Assim, eu tento encontrar defesas para esse filme, e eu concordo muito com o que você falou, que ele sofre de pioneirismo e também sofre de Sam Raimismo. Porque o Sam Raimi, ele tem essa visão dark, sabe? Essa visão muito dark nos filmes dele. E ele trouxe isso para Homem-Aranha, e para mim Homem-Aranha não é isso, sabe? Ele não combina com o diretor. Então ele trouxe aquele Homem-Aranha mais pesado, embora tenha assim um humor no filme, mas não tanto quanto os quadrinhos têm aquela leveza que os quadrinhos trazem pra gente.
E aí, pra mim, a Marvel conseguiu fazer isso muito bem, trazendo esse Homem-Aranha que a gente, um amigo da vizinhança, aquela coisa que a gente conhece. Mas eu reconheço a importância desse filme pro universo de super-heróis. Esse filme foi um dos marcos para trazer o que a gente tem hoje. Porque depois de Homem-Aranha, da trilogia, a gente tem a Marvel olhando para esses filmes e falando, tem um público para isso aí dá dinheiro. E aí a Marvel começou a correr atrás. E veio com a primeira aposta foi Homem de Ferro, em 2008, né, que foi o primeiro filme aí realmente da Marvel de super-heróis, abrindo o caminho para os outros que vieram. Eu gosto muito. Aliás, eu revejo esse filme de vez em quando, regularmente. cara. Sim, eu gosto muito do que fizeram. Embora o Homem de Ferro nos quadrinhos era um herói esquecível, né? Sim, De categoria série B, C. Ninguém acompanhava o Homem de Ferro. Sim. Mas os quadrinhos conseguiram fazer melhor. O filme conseguiu fazer melhor do que o que eu via nos quadrinhos. Então, assim, eu gosto demais desse filme. Cara, eu gosto muito, assim, eu não tenho... É um filme que eu não tenho críticas, é um filme divertidíssimo, tá ali, talvez a gente olhando pra ele hoje, ele criou um monstro, que é a fórmula Marvel das piadinhas, mas aí é uma questão de desgaste ao longo do tempo, de excesso de uso. Mas se você olhar pra ele isoladamente, cara, irretocável. Sim, e eu acho que é entender onde essas piadas entram. Esse filme cabe perfeitamente, como uma luva. Né? Agora eles pegam um outro Demolidor e quiserem botar assim, que essa fórmula não cabe, né? Mas nesse filme eu acho que ficou perfeito. E o Robert Downey Jr. foi o ator perfeito. Que lembra que teve aquela coisa de o Tom Cruise e chamaram ele pra fazer, ele não aceitou. Pra mim não daria certo. Não seria o que é hoje, né? O que é Homem de Ferro. Com certeza. Talvez o Tom Cruise tivesse comprado a franquia pra si, né? E aí ia ficar só pulando. Eu sou o Tom Cruise, um Homem de Ferro. A gente pulando, se jogando. Isso mesmo. Aí a gente teve... Isso abriu as portas, né? Para uma série de filmes que a Marvel trouxe até finalmente conseguir adquirir os direitos que ela tinha vendido. E hoje tem filme à torta direito, feliz ou infelizmente, né? Mas a gente teve ainda na Era de Ouro o que eu considero ser o fim da Era de Ouro. A gente teve Vingadores Ultimato, encerrando ali, fechando o caixão desses filmes de super-heróis no auge que eles estavam. Porque foi a conclusão perfeita de toda essa década de filmes de heróis, né? A gente teve ali todos os elementos que a gente buscava, a gente gostaria, a gente teve ali. A gente pode juntar no mesmo pacote Guerra Infinita, porque é meio que um filme em duas partes e tal. Em muitos aspectos, Guerra Infinita é até superior ao Ultimato, aspectos técnicos, até se você for ver público, enfim. Mas o Ultimato também mas eu entendo o que você diz quando ele fecha o ciclo, né? Isso. E fecha lá em cima, cara. Fecha lá em cima. No alto. Se quando eu vi X-Men no cinema foi, sabe, a minha criança interior falando, caramba, eu tô vendo meus heróis na tela. Eu aplaudi esse filme de pé no cinema, cara. Pouquíssimos filmes eu posso dizer isso, mas eu me emocionei. O Ultimato na cena dos portais. Caraca, olha o que eu tô vendo. Eu tô vivo pra ver isso no cinema, cara. Foi um marco. E pena que, né, depois... Então... Aí encerramos, né? Acabou o podcast, obrigado. A Marvel poderia fazer isso, mas não. Aí a Marvel, depois desse filme, ela quis expandir, né? Os irmãos Russo saíram, alguns falam que os irmãos Russo, a saída deles, caiu a Marvel e tal. Mas o fato é que, depois disso, a Marvel quis expandir, foi pra TV, né? Pra ir juntando TV e cinema. E aí nada mais deu certo. Nossa, a gente tem que concordar que nada mais deu certo. Vamos falar de... que pelo menos Guardião da Galáxia, acho que a gente pode puxar daí. A gente teve alguns filmes legais. O próprio Homem-Aranha. Homem-Aranha 3. Mas são pontuais, né? A gente vinha são ali... São pontos fora da curva. São pontos o que a gente tinha... Quando a gente tinha na era de... O que a gente está chamando de Era de Ouro. Quando a gente tinha um filme ruim, esse filme ruim era um ponto fora da curva. Porque os filmes eram todos bons. A gente tá numa fase, nas últimas fases aí da Marvel, em que quando a gente tem um filme bom é fora da curva. Exatamente. Por isso que foi o fim da Era de Ouro. A gente tem o que hoje? Uma era de... Acho que nem de prata cara. De bronze. Talvez de bronze ali, porque caiu muito. E o interessante é que eles aumentaram em quantidade, mas diminuíram muito em qualidade, né? Não seguiu essa proporção. Existem até
teorias estudadas há séculos pelos grandes estudiosos de que uma das causas da perda de qualidade foi o excesso de quantidade. Tipo assim, se eu fazia 10 e eu tinha um olhar mais crítico ali naquelas 10 para fazer um produto legal, agora eu tô fazendo 100, eu tô olhando de qualquer jeito. Meu controle de qualidade foi embora. O meu negócio é quantidade. Linha de produção, né? Linha de produção. E tem que ter a ver com um com o outro, porque essa época, essa era de ouro, ela veio de você tendo apresentações, né? Sim. E aí agora você cai numa que você já tá... Vários ali, eles querem trazer coisas novas, mas precisa linkar com o que já tem antigo. E muitas dessas apresentações, vamos lá, são de personagens irrelevantes, ou são mal feitas. Ok, Homem de Ferro não era um personagem do time A, mas a apresentação foi bem feita. Sim, porque era tudo que eles tinham. Foi uma aposta que eles apostaram tudo, né? E agora eles estão diversificando as apostas, e aí eles apostam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tiram pra tudo quanto é lado e não acertam lugar nenhum. Tem um ditado, uma frase que diz, né, que quando você é limitado, faz com que você tenha que ser mais criativo. Eu tenho muito pouco pra trabalhar, então eu tenho que ser criativo com aquele pouco. Quando você tem muito, você tem um leque... A Marvel conseguiu todos os personagens praticamente de volta. Posso fazer qualquer coisa, e aí a criatividade acabou perdendo espaço. É verdade, mas como este programa não é sobre a Marvel, nós temos que falar sobre a sua concorrente, a DC, né? Porque a DC também começou a correr atrás dos filmes de heróis, né? Porque ela também tinha ali um potencial enorme de quadrinhos, né? A DC sempre foi muito compatível com a Marvel, a galera tem um público bem dividido, né? A galera gosta mais da Marvel que da DC, enfim. E aí, ele falou, então temos potencial, vamos fazer o nosso universo. E aí eu acho que a DC nunca teve sua era de ouro. Né? A verdade é que nunca teve sua era de ouro. Ela tentou, continua tentando, mas ela continua ali na qualidade que a Marvel tá hoje, mais ou menos. Vou levantar uma questão polêmica. Assim, você falou que a DC nunca teve a sua era de ouro. Mas se você parar pra pensar, antes da Marvel estar no auge, o que tínhamos de filmes bons de herói eram os filmes da DC. Cara, mas olha só, como eu falei, né? Eu classifico assim como uma divisória ali, uma divisão de águas. Pra mim a era de ouro começa ali com os filmes em X-Men 2000. Porque de antes, né? Antes de X-Men, os filmes que a gente tinha de heróis, e tinham vários outros, inclusive Batman e Superman, que era aquela dobradinha que sempre saía, eram meio que filmes assim de ficção científica, sabe? Né? Aquela coisa de super-herói, não sei o que, quadrinho. Não tinha relação nem com quadrinho. Tinha gente que assistia Super-Homem e Batman, não tinha ligação com quadrinho. Filme de heróis de quadrinho começou a sair ali com X-Men. Eu acho que talvez eles não dessem esse foco que você tá colocando, esse holofote, dizer, isso aqui é quadrinhos. Mas tinha, sim, sua adaptação. Eles não eram coesos, eles eram muito soltos. Eu tenho um filme aqui, outro filme ali e tal. O que a Marvel realmente fez, nem cabe X-Men e Homem-Aranha aqui, mas o que depois isso acabou virando essa era de ouro, foi essa coesão que, bem ou mal, a gente tem nas HQs. Você lê uma HQ que tem referência a outra, que tem referência a outra, que é uma mega saga, papapá. A Marvel conseguiu fazer isso no cinema. A gente não tinha isso antes na DC, embora, na minha opinião, quem me conhece, me segue há mais tempo, tá até estranhando, mas eu tô defendendo os filmes da DC aqui. Porque a gente tinha bons filmes de Super-Homem. Tinha bons filmes. De Super-Homem, de Batman. Sim. E só. E acabou. Lanterna Verde, um monte de outros filmes da DC que, né? Aí perdi no argumento. Mas aí a DC sempre foi muito melhor em animações. Sem dúvida. Animações, assim, sair do cinema, a DC foi muito bem. Mas em filmes, cara, aí veio o Snyder, né? O Snyder que terminou de encaixotar, né? A DC. E de lá pra cá também não tem mais nada dando certo. Assim, o que esperar do futuro? Todo mundo sempre bateu muito nos super-heróis, todo mundo que era de fora desse eixo, né? Os outros diretores, sempre bateram muito os filmes de super-heróis, falando que os super-heróis estavam matando o cinema, né? Sempre falaram isso, vários diretores aí criticando. E aí, beleza, agora super-herói tá em baixa, esse ano tem pouquíssimos filmes de super-herói, agora é hora de virar pra eles e falar, cadê os outros filmes? Cadê? O que você tem na manga aí que você tava falando? Eu sinto uma extrema necessidade de voltar. Não quero uma era de ouro. Não acho que deve ter novamente virar uma leva de filmes de super-herói. Eu acho que ter os filmes esporadicamente e soltos sem conexão, pra mim vai funcionar melhor daqui pra frente. Eu acho. Mas eu acho também que eu não tenho mais aquela vontade de estar conferindo as novidades no cinema
como tinha nessa época. Pegando um gancho do que você falou, é também importante ressaltar que isso não é um fenômeno, esse auge e declínio dos filmes de super-herói, não é um fenômeno exclusivo dos filmes de herói. É cíclico no cinema, a gente sabe. Quem acompanha um pouco mais de produção de cinema, você sabe, você teve lá a era dos faroestes, sim. a era dos filmes de terror, medievais, blá blá blá. A era dos filmes de super-herói é apenas mais uma, como tivemos essas outras. E aí chega no que você estava falando, que a gente vai parar de ter tantos filmes de super-herói e vai ter um aqui e outro ali. Da mesma forma que hoje em dia acabou o auge dos filmes de faroeste, mas você fez outras, são filmes de faroeste, filmes de terror, não tem mais aquele... O que não é ruim, você não tem mais aquela sobrecarga daquele tema. Eu concordo em partes, porque vamos dizer assim, esse ciclo de gêneros, ele inicia, chega no auge e cai, mas ele cai junto com o gosto popular, porque geralmente surge um outro ciclo, outro gênero que sobe, ou a galera começa a esfriar. Nos super-heróis isso não aconteceu, a galera tá no auge, o público quer mais, e quando você foi um declínio de qualidade, e aí a galera começou a bater em cima. E eles diminuíram talvez para tentar ver se tinha a ver com a quantidade. Então, para mim, ainda não chegou o declínio preciso terminar, de saturação do gênero. Não chegou. O que chegou foi uma qualidade questionável. E aí a pergunta é, qual é a solução? O que vai resolver esse problema? Na opinião de vocês, o que resolve o problema da Marvel e da DC de agora a gente voltar aqueles filmes super-heróis de qualidade? Pode ser menos, tudo bem, mas voltar a ter filmes de qualidade no cinema. Trazer coisas novas, histórias novas que as pessoas querem ver, sem ter ligação com o que sem já precisar tem. Se preocupar com conectar com tudo. Tipo, a gente quer Quarteto Fantástico, mas tá bom, sou Quarteto Fantástico. Não precisa criar o universo do Quarteto Fantástico pra ficar sempre saindo coisas relacionadas ao Quarteto Fantástico. Eu acho que não precisa também ser 3, 4 filmes sobre. Não se preocupar com criar franquias de títulos. Eu concordo. Eu acho que o primeiro passo que tá ligado a isso, realmente, né, a diminuir essa franquia de títulos, é o que a Marvel fez. Tipo, gente, vamos pisar no freio aqui um pouquinho, vamos parar de fazer um monte de qualquer coisa e vamos rearrumar a casa e tal, e começar a fazer menos, mas com mais qualidade. Vai dar certo? Não sei, mas é um primeiro passo que é necessário. Enquanto você estiver ocupando seus roteiristas, diretores, produção, todo mundo correndo para um lado, o outro, nem um maluco carregando coisa para fazer 80 filmes, nada vai sair bom. Eu concordo com o que vocês disseram, mas eu sou um pouco mais radical. Eu sou um cara bem objetivo e simples. Pra mim é reboot. Pra mim primeiro acaba com tudo que eles criaram, porque tá um samba assim louco, sabe? Um monte de coisa interligada que tem que ligar tudo, e você faz uma coisa e tem que assistir 300 títulos pra poder... Acaba com isso. Reboot. Acaba e é o que faz nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando chega esse ponto, eles rebootam. Aí você começa do zero. Aí você coloca X-Men, os Mutantes, coloca o Quarteto Fantástico sem se preocupar em como eles vão entrar no universo. Você recomeça tudo do zero, pensando no que deu certo e no que deu errado. E aí você vai acertando filme a filme. Pra mim, essa é a solução do universo de super-heróis. Mas e a DC? Então, o problema da DC, o grande erro da DC é correr atrás da Marvel. Tentar fazer igual, né? Porque ela poderia, como eu falei, ela fez filmes bons. Cara, só dá um ajustezinho aqui, bota no foco, fala, isso aqui é um negócio de herói, olha que legal que eu tô fazendo aqui. Prometendo uma nova era aí pra gente. A gente tá esperando aí. James Gunn tá aí. Falou que vai começar ali fazer uma nova era, que ele vai fazer aparentemente um reboot, a gente não tem certeza, mas parece, porque vai ter um novo nome, né? Agora é o DCU. E ele vai começar com Superman, fazendo. Mas começou errado, né? Vamos ser honestos, né? Porque ele teve a faca e o queijo na mão com o filme do Flash pra fazer isso, não fez? Pra fazer o reboot, Pra fazer o reboot. Ele tá pegando coisas que... gente, vou fazer um reboot, é um novo universo. Mas o Pacificador que é meu, eu vou manter, tá? Isso aí eu achei de sabe... E aí, a gente pode usar vários exemplos desse tipo de coisa. Não, isso aqui acabou, mas não acabou. De um egocentrismo sem tamanho. Gente, mas vamos botar um pano quente, né? Pacificador. Não, tudo bem. Eu acho que a DC, na minha opinião, a DC funcionaria melhor se fosse filmes isolados. Concordo plenamente. Sabe? Concordo plenamente. Tem lá o Pacificador, tem o universo do Pacificador.
sabe? O que não conversa com outros. E ela não estava ruim. Os filmes que ela tinha standalone, independentes, eram bons, eram um sucesso, eram filmes que davam bilheteria. Eles começaram a errar quando eles tentaram copiar a Marvel. Vou fazer no meu universo compartilhado. Pra quê? Você tem a sua bilheteria. Talvez você possa até... Parece contra o que eu acabei de falar ainda agora, mas faça mais. Porque no caso da DC, eles tinham poucos filmes sendo feitos. A Marvel tá em excesso. A DC tinha pouco, então faz mais filmes. Mas faz eles separadinhos. Sim. Coringa, a gente já falou em outro episódio, pô, filmaço, separado. Já tivemos trilogia do Batman, faz outra, faz The Batman, enfim. Faz os seus filmes separados, aumenta a quantidade ali, mas com mantendo o nível de qualidade que você tem, mas não precisa fazer igualzinho o universo compartilhado. Já vai para a segunda tentativa de universo compartilhado, que não é compartilhado, mas eu vou levar isso aqui e tal. A gente não sabe o que vai dar certo, não sabe qual é o futuro e o que esperar, mas a gente tem promessas dos dois lados, né? Principalmente da DC. Vamos aguardar para ver o que vai ser. E você fala qual é a sua expectativa aí, o que você acha do futuro dos super-heróis? Acabou? Tem que acabar? Vai recomeçar? Perdeu? É o que a gente vai esperar aí. Deixe seus comentários, o que você espera do futuro, né? E a gente espera estar falando aqui futuramente sobre das produções que virão. A gente vai ficar por aqui então. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que estamos aqui gravando no Nona Madeira Studio, né? O Instagram é esse, sem o S, Nona Madeira Studio. Fica na Rua das Laranjeiras, 336, Sala 210, Bloco A. Então entre em contato pelo Instagram, reserve seu espaço aqui porque a casa é top. É isso, vamos ficar por aqui. Até a próxima, galera aí. Valeu!